Fala galera, vamos lá corrigir os exercícios sobre a lei da velocidade. Então a gente começa com o exercício 20. Ó. O estudo da velocidade das reações é muito importante para indústrias químicas, pois conhecê-la permite a preposição de mecanismos com maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos de um estudo cinético de uma reação química genérica elementar. Então é A mais B mais C, formando D e E. Tá. Aí deu uma tabelinha com vários experimentos, velocidade e diferentes concentrações. A partir dos resultados experimentais apresentados na tabela, pode-se afirmar que a expressão da equação da lei da velocidade é... Então, basicamente, utilizar a tabela e descobrir a ordem de cada um dos reagentes. Então, vamos fazer o que a gente combinou antes. Então, a gente tem que manter um constante e variar, manter dois constantes e variar somente um. A gente percebe, ó, do experimento 1 para o 2, o B se mantém constante, o C também. E o A acaba se multiplicando por 2. Se o A está multiplicando por 2, a velocidade vai multiplicar por 2 também. E aqui a gente vê que ela somente dobra. Então ela multiplicou por 2 elevado à primeira. Então na equação da velocidade, que é igual a K vezes a concentração de A, concentração de B e a concentração de C, que são nossos reagentes, o expoente de A é 1. Então A é de primeira ordem. Vamos verificar os outros agora. Aí vamos descobrir agora de B. Então, para descobrir de B, eu tenho que manter A constante e C constante e variar somente B. E a gente consegue fazer isso do experimento de 1 para 3. Ó. Então, A se mantém constante, o C se mantém constante também, 0, 1, e o B multiplica por 2, vezes 2. Então a velocidade também vai multiplicar por 2. Também vai se multiplicar por 2. E multiplica por 2 mesmo, né? Então, só multiplica por 2 vai ser 2 elevado à primeira. Então a ordem de B também é primeira. Vamos descobrir agora o de C. Para descobrir o de C, mantenha um constante A e B e varia o C. Observando os experimentos, onde eu mantenho um constante A e B, é do primeiro experimento. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Vai ser do que? Do primeiro experimento para o quarto experimento. Então A, 0, 1. O B se manteve em 0, 1. E o C multiplicou por 2. Se o C multiplicou por 2, a minha velocidade também vai multiplicar por 2. Então vai ser vezes 2. Só que a gente percebe aqui, ó, que ele vai de 4, né? 4 vezes 10 a menos 4, até 16 vezes 10 a menos 4. Né? Vamos deixar na mesma notação científica para ficar mais fácil. Então de 4 para 16, acabou multiplicando por 4, que é 2 o quê? 2 ao quadrado. Então, se eu multipliquei por 2 elevado ao quadrado, a ordem de C é de 2, né? De segunda ordem. Então, A, primeira ordem, B, primeira ordem, C, segunda ordem. Alternativa correta, alternativa A. Beleza? Vamos fazer mais um desse tipo aqui, ó. Vamos lá, o 21. Os conversores catalíticos são opções mais comuns para o controle de emissões de gases poluentes pelos motores de combustão interna dos automóveis, acelerando a conversão de óxido de nitrogênio em gases nitrogênio e oxigênio. Uma reação química que pode ser utilizada para a conversão do óxido nítrico em gases não poluentes é a reação deste gás com hidrogênio, resultando em gases de nitrogênio e água, como mostra a equação química abaixo. Então foi dada a equação química. A cinética dessa reação a temperatura de 1250 graus Celsius encontra-se representada na tabela abaixo, a qual indica a influência da concentração dos reagentes na velocidade da reação, obtida através de 3 experimentos executados sobre as mesmas condições. Então aqui mais uma vez, foi dado 3 experimentos, variando a concentração e variando a velocidade. E aqui ele está pedindo para você escrever a equação da velocidade, então primeira coisa,
e depois calcular a velocidade da reação quando a concentração do NO for 0,3 e de H2 0,1. Legal. Então vamos descobrir a primeira equação. A gente sabe aqui, ó, que a velocidade vai ser igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes, que é o NO e o H2. Eu preciso descobrir qual que é a ordem de NO e qual que é a ordem de H2. Para isso a gente olha na tabela. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, eu tenho que manter constante um e variar o outro. Então aqui do experimento 1 para o 2, ó, o H2 se mantém constante e o N2 se multiplica por 2. Então a minha velocidade também vai ser multiplicado por 2. Só que a gente percebe que de 0,25 para 0,1 eu acabo multiplicando por 4 vezes, que é 2 ao quadrado. Então a ordem de NO é ao quadrado. Agora vamos descobrir a ordem de H2. Então eu preciso manter NO constante, então é do 2 por 3, e eu acabo multiplicando H2 por 2. Então a minha velocidade também vai ser multiplicada por 2 elevado a um número. Ele foi de 0,1 para 0,2, então ele multiplicou por 2. Então ele multiplicou por 2 elevado à primeira. Então a ordem de H2 é 1, é de primeira ordem. Então a gente já fez a primeira parte da questão, que foi escrever a equação. A segunda parte é eu calcular a velocidade com concentrações diferentes. Então vamos colocar no experimento 4 aqui, ó, a concentração do NO vai para 0,3 e a concentração de H2 vai para 0,1. Então, o que a gente pode ver? Ó? Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir analisar melhor. Então, vamos ver o que vai acontecer com a nossa velocidade. Ó. Se a gente pegar como base, ó, o experimento 1, a gente percebe, ó, que do experimento 1 para o experimento 4, que é com as novas concentrações, eu acabo multiplicando minha velocidade por 3. E do experimento 1 para o experimento 4, a minha concentração de H2 acaba multiplicando por 2,5. Bom, a gente descobriu que a ordem do NO é de segunda ordem. Então, quando eu multiplico por 3, a minha concentração de NO, a minha velocidade vai multiplicar por 3 ao quadrado, por 9. Então, aqui no experimento 4, ele vai ter o quê? Igual a primeira velocidade do experimento 1, vezes o quê? Vezes 9, que é o quanto que eu multipliquei a concentração de NO. Né? Então, eu multipliquei por 3 ao quadrado, 9. A ordem de H2 é de primeira ordem. Então, quando eu multiplico por 2,5 a concentração de H2, a minha velocidade vai multiplicar também por 2,5. Então, a minha velocidade inicial vai ser multiplicada por 9, porque multiplicou por 3 a concentração de NO, por 3 ao quadrado, 9, e por 2,5, que é de H2. Então, fazendo essa multiplicação, eu chego que a minha velocidade é de 0,5625 mol por litro segundo. Beleza? Então é só ver. Primeiro descubro a ordem, vejo quanto que multiplica, elevo pela ordem de cada um dos reagentes e com isso eu consigo calcular a velocidade final. Vamos para o B aqui, ó. No B ele fala o seguinte, ó, explique por que ocorreu o aumento da velocidade de reação quando aumentamos a concentração dos reagentes. Então, quando a concentração dos reagentes é aumentada, acaba acontecendo um maior número de choques entre os reagentes. Então, maior chance de ser um choque efetivo, acelerando assim a reação. Beleza. Vamos lá para o 22. Ó. O monóxido de carbono é produzido da combustão incompleta de matéria orgânica, em razão da falta de oxigênio, para permitir uma completa oxidação para dióxido de carbono. Esse processo ocorre em um ambiente doméstico ou industrial, vinculado a motores de combustão, aquecedores e outras máquinas com mecanismo de combustão. A exposição a valores iguais ou superiores a 100 ppm pode colocar em risco a vida humana.
Esse gás é tóxico, incolor, inodoro, insípido e de início não irritante, sendo por isso muito difícil as pessoas detectá-la no ambiente. Uma das causas da morte por envenenamento mais comuns do mundo, principalmente no inverno de países frios, que usam aquecedores tradicionais. Então, ele está falando que o monóxido de carbono ele é tóxico, basicamente isso. Bom, avalie as afirmativas sobre o assunto, considerando a reação elementar do monóxido de carbono com oxigênio. Então, mostrou uma reação química aqui. Ó. Aí, na primeira afirmativa, ele falou aqui, ó, a expressão que representa a velocidade da reação é... A gente sabe que a velocidade da reação ela é calculada pela multiplicação dos seus reagentes. Né? Então, a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração dos reagentes. E aqui o reagente não é CO2, né? O reagente vai ser quem? Vai ser o CO. Então, vai ser o CO elevado ao quadrado vezes a concentração de O2. Então, a primeira é falso. Vamos para a segunda. A ordem global da reação é 2, ou segunda ordem. Então, da reação acaba somando. Ó, de CO é de segunda ordem, de O2 de primeira ordem. Então, somando os três é de terceira ordem. Muito bem. Então, é falso também. Se a concentração de CO for dobrada e a concentração de O2 permanecer constante, a velocidade da reação em relação à velocidade inicial será 4 vezes maior. A ordem do CO é de segunda ordem. Então, quando eu multiplico por 2 a concentração de CO, a minha velocidade vai ser multiplicada por 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, portanto, essa afirmativa é verdadeira. Vamos para o próximo aqui. Ó. Se o uso de um catalisador acarretasse o aumento da velocidade da reação, isso seria a consequência da diminuição da energia de ativação. Verdade, né? O catalisador ele diminui a velocidade da reação, né? Ele acelera a reação por conta da diminuição da energia de ativação, né? A função do catalisador é essa. Então é verdadeiro. Se a velocidade da reação for igual a 2 mol por litro minuto, as concentrações de CO e de O2 foram respectivamente 2 e 1 mol por litro. O valor da constante da velocidade é igual a... Deu o valor aqui. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Então a gente descobriu que a velocidade vai ser igual a uma constante vezes as concentrações dos reagentes, que é o CO e o O2, elevado pelos seus respectivos números estequiométricos, já que a gente está falando de uma reação elementar. A gente sabe que ele falou aqui que a velocidade vai ser igual a 2. Aí a constante é que eu quero descobrir. A concentração de O2 vai ser 2 elevado ao quadrado. E a concentração de O2 vai ser 1. Então, 2 ao quadrado é 4, que acaba sendo 4. Passo dividindo 4, né? Então, a constante é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 0,5. Então, ele perguntou, a constante da velocidade vai ser 0,5? Sim, então é verdadeiro. Então, é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E vamos para o último exercício, que é o 23. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Foi dada a reação. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Então, tem a tabela aqui, com vários experimentos. Baseado na tabela anterior, podemos afirmar que a lei da velocidade da reação é... Então, eu quero descobrir, né, a equação da velocidade a partir dos experimentos. Então, para descobrir de H2, qual que vai ser a ordem de H2, eu tenho que manter NO constante e variar H2. Então, eu sei que a minha equação da velocidade é igual a uma constante, vezes a concentração dos reagentes, que vai ser H2 NO. O que falta eu descobrir é os expoentes, né? A ordem de cada um dos reagentes. Então, aqui, NO mantive constante no experimento 1 e 2, multipliquei o H2 por 2. Se eu multipliquei o H2 por 2, a minha velocidade também vai ser multiplicada por 2, elevado ao expoente dele. Aqui no caso foi de 0,1 para 0,2, multiplicou por 2 mesmo. Então é 2 elevado à primeira. Então a ordem de H2 é 1.
Vamos ver o outro aqui, ó. Vamos ver descobrir do NO. Para descobrir do NO, eu tenho que manter H2 constante e variar o NO. Então, aqui, ó, do experimento 1 para o 3, H2 constante, NO multiplicou por 2. Legal. Então, a minha velocidade também vai ser multiplicado por 2. 2 elevado a um expoente. Ele foi de 0,1 para 0,4, então ele multiplicou por 4. E 4 é 2 ao quadrado. Então, a ordem de NO é o quadrado. Aí você fala para mim, pô, Gerson, sempre vai multiplicar por 2, não poderia multiplicar por 3? Poderia multiplicar por 3, ó. Olhando aqui, ó, do experimento 1, ó, do experimento 1 por experimento 5, H2 se mantém constante e o NO vai de 0,1 para 0,3. Então, ele acabou multiplicando por 3. E a minha velocidade foi de 0,1 para 0,9. Então, a minha velocidade multiplicou por 9. Só que ela tem que multiplicar por 3 elevado a algum número. E 9 é 3 ao quadrado. Então, ele multiplicou por 3 ao quadrado. Multiplicou por 9. Então, mesmo assim, a gente consegue perceber que o expoente, né, que é a ordem do NO, é de segunda ordem. Então, olhando aqui a nossa equação e as alternativas, a correta é a alternativa E. Bom, é isso que a gente tinha para hoje. Conseguimos corrigir aqui todos os exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.